Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos novamente. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente falou um pouquinho ontem, né, sobre a gratidão. Eu até trouxe hoje a minha caixinha para mostrar para vocês, que eu falei, né, que eu coloco na do meu relógio, que eu achei ela tão bonitinha que eu não quis desfazer dela. E aí, olha só, então dentro eu coloco todos os meus papeizinhos de, de gratidão. Eu vou colocando aqui e aí depois de um tempo eu paro para ler, tá? É legal a gente fazer isso também. Eu uso, né? Você pode usar tipo post-itzinho ou esses bloquinhos. Geralmente eu uso também esses bloquinhos assim que vem a folhinha em branco, né? E aí eu vou escrevendo naquela técnica que eu comentei com vocês ontem, de pegar, né, as minhas canetinhas, todas coloridas, e aí ir escrevendo um motivo para cada cor de caneta pelo qual eu sou grata. Que aí eu não fico naquela, né, obrigado pela minha vida, pela família, pelo meu trabalho e só, e acabou. Então eu me forço a escrever pelo menos uns 20 motivos, é mais ou menos o número de caneta que eu tenho aqui. E aí eu escrevo no papelzinho, como eu mostrei, e ponho numa caixinha assim. Então olha só o tanto que eu já tenho aqui escrito, né? De tudo isso aqui são papeizinhos com o escrito, ó. Esse aqui tá tudo escrito, ó, cada um numa cor de papel, ó. Esse aqui não vai dar para vocês verem, mas esse aqui tá roxo, esse aqui tá cinza, uma cor de caneta, né? Que é aquilo que eu falei das canetinhas. Esse aqui tá verde, enfim, não dá para ver muito bem por conta da luz. Mas é assim que eu faço. E a outra forma que eu falei para vocês é assim, opa, é assim no caderno também. Aí eu vou escrevendo aí no caderno o que eu faço? Eu coloco eu coloco uma página por dia. Então, cada dia eu escrevo uma página. Eu tenho que escrever a página inteira, senão o trabalho não está feito. Mas eu faço dessa forma para me obrigar a trabalhar esse lado, né? Essa questão da gratidão. Não que você tenha que fazer assim. Claro que hoje já é natural, como eu disse ontem, né? Eu já fico bem mais natural hoje, eu não fico me forçando a escrever. Eu já começo a escrever e naturalmente já saem vários motivos. Então a ideia é que vocês façam exatamente assim. No início começa assim, né, forçando, assim como a gente tá fazendo todas as atividades conscientemente, né, para a gente ir adquirindo o hábito, né? Então eu quis trazer só para mostrar mesmo para vocês como que é que eu faço na prática, porque eu acho legal vocês terem o exemplo assim para animarem a fazer, né? E aí, nos dias passados, a gente passou pela questão das informações e da organização. Tudo isso fazendo a técnica, né? Fazendo o Ho'oponopono, enquanto a gente vai limpando para que isso se torne automático essa prática. E aí a gente escolheu também o tema, né, a ser trabalhado durante esse período e em paralelo às atividades a gente faz o Ho'oponopono para esse tema também. Hoje é super rapidinho porque assim, é, todo, todo, tudo que a gente pega para fazer,
a gente começa a aplicar, mas a gente tem que ir dando um tempo para maturar também, tá? Para a gente assimilar aquele conhecimento, aquela informação. E hoje é esse dia. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum conteúdo diferente no nosso programa, tá? O dia 5 é um dia para relaxar um pouco. Por quê? Justamente para dar uma pausa de conteúdos diferentes, né? Para a gente assimilar aquilo que a gente teve até este momento. Então, por isso que eu comecei revisando, né? Que ontem foi a gratidão. É interessante a gente trabalhar essa questão da gratidão continuamente e preferencialmente fazendo o potezinho da gratidão ou o caderno da gratidão. A gente passou também pelas informações e pela organização. O dia de hoje, que na verdade a gente faz as atividades amanhã, é um dia então para gente maturar tudo que a gente viu até ontem. Então, é um momento para a gente colocar as atividades em dia, se ninguém colocou, né? Eu já recebi hoje foto aqui no meu celular de pessoas fazendo já a faxina na casa, separando assim inúmeros objetos para doação, muito legal. Pessoas que têm filho também, que colocou filho para fazer o Ho'oponopono junto durante essa separação, né, de objetos. É muito bacana. Vocês podem fazer isso também se vocês tiverem filhos, tá? É bem bacana, eles gostam, é um momento para vocês ficarem juntos, né? E também de ensinar uma boa prática para eles, né? Para terem esse hábito desde criança, desde cedo. É muito bacana, eu vejo muitas crianças fazendo com os pais e conseguindo as coisinhas deles também, então é bem interessante. Ei, gente! Ei, Bianca! Muito bom. Ah, já vi aí alguém que está com o nome de Se Joga também. Muito bacana. Sejam bem-vindos. E então, na atividade de hoje, a gente vai fazer momentos para a gente assimilar esse conteúdo. Então, a gente vai fazer uma atividade que, no caso, é amanhã, né? Mesmo a gente não podendo sair muito de casa e tal por conta da pandemia, tente amanhã fazer uma visita em algum lugar que vocês gostem, que sintam à vontade. Pode ser até mesmo num parque na cidade de vocês, enfim, um local aberto, né, que dê para fazer visitação, para que vocês, nesse momento, vocês intensifiquem a prática do Ho'oponopono. Enquanto estiver lá, assim, olhando uma outra paisagem, e se não puder fazer isso, às vezes mora num prédio que tem condomínio, se puder andar um pouco no condomínio, né? É interessante para a gente deixar as informações assentarem, tá? Isso é bem interessante. Parece que não, mas o nosso cérebro, ele precisa desse momento, tá? Ele precisa do momento de descanso daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está aprendendo, para que ele consiga absorver melhor o conteúdo. Então, a gente começou com um conceito que para muitas pessoas é novo, então a cabeça às vezes fica assim, fica a mil, né, pensando várias coisas, principalmente quando a gente fala, né,
que o outro é o nosso reflexo, ele está nos mostrando aquilo que está oculto em nós. Então, não sei vocês, mas eu, na época, eu ficava o tempo inteiro ligada em tudo, assim, olhando, falando, gente, tá, que esse outro tem, que tem de mim nele? E ficava o tempo inteiro pensando nisso. Então é importante um dia a gente parar um momento para dar essa folga para o cérebro, né? Sem conteúdos diferentes, para que a gente assimile aquilo que já passou. E o dia vai ser amanhã. Mas como ontem a gente estava ainda, e anteontem a gente estava organizando as nossas redes sociais, né? Eliminando tudo aquilo que não faz muito sentido pra gente. Hoje a gente vai fazer o trabalho inverso. Ontem e anteontem a gente estava deletando tudo aquilo que não faz sentido pra gente. E hoje a gente vai fazer o oposto. A gente vai buscar coisas que nos agradam e aí a gente vai começar a seguir ou a participar de grupos, enfim. Então, o que poderia ser essas coisas que agradam? Por exemplo, quem gosta de arquitetura, quem gosta de viajar, quem gosta de decoração, quem gosta de carros, né? Geralmente os homens. Tudo isso você vai selecionar nas redes sociais, vai fazer uma busca aí para substituir. Por que que a gente vai fazer isso? Por que não simplesmente só deletar aquilo que não serve? Porque a gente precisa reprogramar a nossa mente com coisas boas. Então, quando a gente começa a acompanhar em redes sociais ou mesmo na internet, no Google, fica navegando e olhando as coisas bonitas, ou até mesmo em revista, né? Não sei hoje se muitas pessoas ainda utilizam, mas antigamente tinha, né, muito essa questão de revista dentro de casa, enfim. Então, quando você está fazendo isso, você está acostumando o seu cérebro a, a observar o belo, e não só isso, mas você começa a ter arquivo para a sua imaginação, para nutrir a sua imaginação. Porque desde o começo a gente fala aqui de processo criativo, não é? Então, para você fazer, e tem a sequência, né? Pensar, sentir, agir e manifestar. Então a gente tem esses 4 atos. Só que quando você vai pensar naquilo que você quer, por exemplo, se você não tiver um acervo mental das coisas, fica muito mais difícil de você visualizar na sua mente. Então, vou dar um exemplo, assim, bem básico, mas para que fique claro mesmo. Por exemplo, você mora no interior. Eu vou dar esse exemplo porque eu sou do interior, então fica mais fácil. Você mora no interior. E aí, no interior, naturalmente, as coisas são mais restritas, né? Então, não tem shopping, não tem, muitas vezes não tem parque, não, algumas cidades não tem praia, enfim, não tem zoológico, não tem essas coisas que cidade grande tem. Não tem, na minha cidade, por exemplo, não tem nem semáforo. Para você imaginar aí o quão pequena ela é. Então, fique com a imagem da minha cidade, por exemplo, na cabeça, né? Que não tem nem semáforo. Então, imagina, eu cresci a vida inteira ali naquela cidade. Então, o que eu conheço são as coisas que tem naquela cidade.
Aí eu começo a estudar isso, né? Ah, porque eu quero imaginar, eu quero, né? Eu quero uma vida assim, assado, e aí eu vou e começo a imaginar. Suponhamos que eu nunca fui muito de gostar de estudar, então eu nem pegava livro muito, sabe? Só fazia lá pro cafezinho na escola. Então eu não tenho nem aquele tempo, né, de leitura, de literatura, não tenho aquele tempo de pegar mesmo o material de escola e estudar. Então, quer dizer, o, a imaginação, o meu acervo de imagens na cabeça é aquilo que tem na minha cidade. Eu tô dando assim um exemplo bem basicão, gente, para vocês entenderem. Suponhamos que eu não tenha nem muito contato com televisão na minha casa, tá? E aí, quando eu começo a imaginar, eu falo assim, ah, eu quero uma casa assim, eu quero, eu quero um carro assado, né, assim e tal, eu quero viajar para um lugar que seja assim e tal. Só que aí, quando eu vou começar a imaginar, eu não consigo, porque eu não tenho acervo. Porque eu moro ali naquela cidade onde tem pouquíssimas coisas diferentes, né, daquilo que eu convivo ali, e aí eu não tenho acervo. Então, por isso que é muito importante a gente substituir os nossos grupos, enfim, as pessoas as quais a gente segue, por páginas, por grupos que contenham essas imagens daquilo que a gente deseja, tá? Porque quando você for fazer o trabalho de o seu processo criativo, o seu processo imaginativo, né, de criar mesmo na sua imagem aquilo que você deseja, você já vai ter aquela imagem mais fácil na sua memória, entende? Então, por isso é interessante que a gente tenha esse acervo, tá, gente? Então, uma das atividades do dia de hoje é justamente a gente começar a selecionar esse tipo de página, de pessoa ou grupo, enfim, para a gente acompanhar, para que a gente tenha contato com esse tipo de informação, com esse tipo de imagem, tá? E aí você pode selecionar páginas, como eu disse, de arquitetura, de carros, de decoração, de viagens, para você ir adquirindo acervo mental, que quando você for começar o seu processo criativo, vai ficar muito mais fácil, tá? De você imaginar. Então, eu tinha dito, né, da revisão, da gente fazer aquela revisão da semana, procurar visitar lugares bonitos, né, assim que passar toda essa pandemia, é importante você no seu, por exemplo, onde você mora, na sua cidade, você visitar os bairros que você acha bonito, existem bairros em algumas cidades que são projetados, né? Então eles são muito organizados, são bonitos, têm construções bonitas. Então é interessante você começar a se habituar a ver essa beleza, né? A procurar coisas belas para ver. Quando for possível, visitar museus, teatros, justamente para você ver obra de arte, para você ver coisas bonitas mesmo. Isso ajuda no nosso processo criativo, tá, gente? Viajar quando for possível é assim uma experiência espetacular para a gente adquirir esse acervo também. A Gabriela colocou aqui que ainda não consegue identificar essa questão de enxergar que o defeito no outro faz parte de mim. Eu vou exemplificar então com um caso real, tá? De uma pessoa que me procurou, enfim,
para que eu a orientasse nesse aspecto. Claro, não vou citar nomes, mas imagine, eu vou contar a historiazinha, que a gente vai fazer o estudo do caso dessa pessoa aqui, então, agora, que aí eu vou explicar essa parte que a Gabriela colocou aí que não entende. Mas antes de começar, gostaria de pedir vocês aí o like, que eu tô vendo que tem mais gente na sala do que like, né? Vamos impulsionar esse vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Mas enfim, ó, eu vou contar o caso e aí a gente vai avaliar juntos. Tinha uma pessoa, a Maria, né? Um nome hipotético. A Maria morava em uma cidade A e foi para uma cidade B. Chegando nessa cidade B, era tudo diferente da cidade A. Óbvio, né? E ela, muito acostumada na zona de conforto dela, lá na cidade A, quando chegou na cidade B, entrou em parafuso. Ela não estava habituada àquilo, a família dela estava toda na cidade A, então ela teve que deixar a família para trás, a família de origem, tá? A Maria é casada e foi com o marido para essa cidade B. Então, assim, ela teve que abandonar lá a família de origem dela, que morava todo mundo perto, naquela cidade, os amigos que ela cresceu naquela cidade e tudo. E aí ela foi para a cidade B. Chegou lá, muito insegura, não estava gostando, estava tudo diferente, saiu, né, da zona de conforto dela, que era a cidade A, que estava todo mundo ali e tal, ela super habituada ali, e foi para a cidade B. Então, mudou completamente o cenário da vida dela. Ela ia ter que passar por um período de adaptação, aquilo ali tudo, emprego novo, pessoas novas, amigos novos e etc e tal. E ela, muito boa de serviço, começou no emprego e tal, só que nada daquilo estava agradando ela, porque ela, né, queria ficar lá na cidade dela quietinha, ela não queria mudar para a cidade B. Então ela se sentia muito insegura ali, era tudo muito novo, mas mesmo com essa insegurança, ela fazia o melhor que ela podia. Ela estudava muito, trabalhava muito e as pessoas à volta dela começaram a gostar muito dela, porque ela é uma pessoa muito bacana e tudo, só tinha esse problema, né? Problema que ela não queria estar ali, ela queria estar na cidade dela, lá no aconchego dos amigos de infância, da família de origem e tudo. E aí, no trabalho, todos à volta dela ali começaram a gostar dela pela simpatia, pela pessoa que ela é e pela competência no trabalho, só que tinha uma pessoa no trabalho que não gostava dela. E no começo, ela considerava essa pessoa amiga e tal, e ia trocando ideia ali com ela e falava, né, dessa questão da adaptação ali, de não conseguir adaptar naquela cidade, que ela queria mesmo era estar na cidade A, e a cidade B era muito difícil por conta de N motivos, e etc, e etc. E aí essa pessoa do trabalho começou a atormentar ela para que ela voltasse para a cidade de origem. Por quê? Ela era muito boa no trabalho, e ela estava se destacando. E a pessoa que estava incentivando-a a voltar para a cidade, ela trabalhava junto com ela. Tinha o mesmo cargo, trabalhava em paralelo. Então, assim, elas não eram não tinha trabalho de uma ser subordinada à outra, mas trabalhava em paralelo. E aí essa começou a incentivar, a falar até na cabeça dela para ela voltar para a cidade.
Aí eu pergunto para vocês, nessa história, por que que essa pessoa, a amiga da Maria, ficava o tempo inteiro falando na cabeça dela para que ela volte para o trabalho, querendo atrapalhar ela no trabalho? Coloca aí para mim no chat. Por quê? O que que tem de semelhante? O que que a amiga, vou chamar a amiga de Joana. O que que a Joana tem de semelhante com a Maria? Por que que a Joana está infernizando a vida da Maria para que ela abandone aquele trabalho e volte para a cidade dela? Tá fazendo de tudo para ela, né, mandar mal no trabalho. Por quê? Coloca aí para mim no chat. Vamos ver se com esse exemplo vocês conseguem começar a compreender que o outro representa aquilo que a gente precisa trabalhar na gente. A Letícia colocou aí inveja. Vamos ver, quem mais? Daqui a pouco eu vou dar a resposta, tá? Mas quero saber o que vocês imaginam dessa história toda. Por que que a Joana está infernizando a Maria? Sendo que, né, a Maria está lá fazendo o trabalho dela, mas ela queria estar na cidade dela porque está insegura e tal, e etc. O que vocês acham? Coloque aí que... Porque assim, fazendo esse exercício mental, a gente começa a compreender o que o outro está querendo nos dizer. A Letícia colocou, porque Joana quer sair do trabalho. A Márcia, ela quer se destacar mais do que a outra. Ok, vai colocando aí, gente. Eu já vou dar a resposta. Só quero que vocês deixem sair. Gabriela, cadê você? Coloca aí o que você acha dessa história. Porque a primeira coisa que a gente pensa, gente, é exatamente isso, que o problema está no outro, tá? Então, a primeira resposta que nos vem à cabeça é o quê? Inveja, ela quer se destacar mais que a outra, né? Então, a gente sempre pensa que, assim, apontando o dedo, o problema é da outra, o problema é da outra, o problema é da outra. Mas vamos pensar. O que acontece, por que a Joana inferniza tanto a vida da Maria? Porque a vontade dela é ser Maria, mas isso nunca vai acontecer porque cada um tem a sua essência e caráter, não se compra. Logo, Joana nunca será Maria. Isso a Bianca que falou, a Letícia, porque Joana também sente insegurança. Bingo! Exatamente isso, Letícia. Então, todas as outras respostas, gente, pode estar correta? Podem, mas a gente está olhando, querendo achar um culpado no outro, ao invés de utilizar o outro como um ponto de referência para ver o que dentro de nós a gente precisa resolver. E a questão é exatamente essa. A Joana, ela está insegura no trabalho, porque a Maria é super competente, é super amigável, é super querida por todos. E a Joana, olhando aquilo, ela demonstra a insegurança dela, querendo a todo custo tirar a Maria de jogo. Mas o que ela está fazendo? Ela está apenas refletindo para Maria aquilo que ela precisa trabalhar dentro dela, que é a insegurança dela. Entende? Então, olha só,
realmente, como a Gabriela colocou, é um pouco complicado da gente entender isso no primeiro momento, porque a gente é muito habituado a apontar o dedo para o outro, a olhar por que o outro está nos sacaneando, por que o outro está fazendo isso, sempre o outro, a gente nunca para olhar para dentro de nós. Então esse exemplo ele é muito legal, ele é muito bacana, porque 90% das pessoas vão falar que é inveja, entende? Só que não, a pobre coitada da Joana, ela está apenas insegura, assim como a Maria. Só que uma está insegura no trabalho, a outra está insegura na cidade. Mas é o mesmo sentimento, é a mesma coisa. E uma só cruzou o caminho da outra para mostrar isso. Que a pessoa que, no caso aqui da história, que a Maria precisa trabalhar a insegurança dentro dela. A Márcia colocou que isso, a infeliz não aceita a felicidade do outro. No primeiro momento a gente vai achar que é isso mesmo, tá, gente? E não tá errado. A gente foi acostumado a pensar dessa forma. Mas por isso que sempre antes de você, né, fazer um julgamento, de você apontar o dedo para outra pessoa, para um minutinho, silencia e fala assim, gente, o que essa pessoa está querendo mostrar para mim? O que essa pessoa, por que essa pessoa cruzou o meu caminho? Mas assim, vamos focar nisso antes de apontar, né? Antes de falar que a culpa é do outro, vamos parar um minutinho e vamos ver o porquê que essa pessoa cruzou o meu caminho, o que eu preciso aprender com ela, o que ela está me mostrando que eu não consigo ver em mim. Depois que você começar a fazer esse trabalho mental, você vai ver que os seus problemas vão diminuir muito, porque muito dos nossos problemas a gente sempre atribui a outra pessoa, sempre atribui a terceiros. E aí a gente não consegue resolver, mas não vai conseguir resolver mesmo não. Você só resolve aquilo que você consegue resolver, ou seja, a sua própria vida. O que está na mão de terceiros, você não consegue resolver. Então, quando você faz esse trabalho mental, quando você traz para você a responsabilidade, quando você começa a olhar para dentro de você e ver aquilo que você não via antes, você começa a resolver seus problemas de forma muito simples. Porque aí você entende que só depende de você, não depende de outros. Entende? Então vamos fazer isso, vamos começar a fazer esse movimento de olhar para a gente. E eu canso de falar para vocês, isso não é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo faria, entendeu? E não é à toa que o mundo está repleto de pessoas na internet ensinando isso, de pessoas ensinando meditação, que é justamente para a gente voltar o olhar para nós. Então, é complexo. Não vai ser no primeiro momento que você vai conseguir, igual a Gabriela, né, que colocou essa observação que ela não consegue fazer. A Gabriela, ela é uma praticante assídua, ela tem assim resultados maravilhosos desde o início do meu trabalho, ela está acompanhando, ela tem feito tudo e ela tem resultados muito expressivos e ela ainda não conseguia compreender isso. Olha só, mesmo praticando, mesmo estando acompanhando, né, desde o começo que eu comecei mais a divulgar esse trabalho e etc. Então, não vai ser de uma hora para outra mesmo que a gente vai conseguir essa percepção.
entende? É um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, mas é possível. Eu já dei exemplos aqui para vocês que eu me pego em pensamentos negativos, entende? Então, assim, olha o tempo que tem que eu estudo sobre esses assuntos e, mais do que estudar, o tempo que eu pratico isso na minha vida. Eu comentei com vocês no começo, desde 2004. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de evolução, de expansão da consciência. E isso é dia após dia, é dar um passo agora, um passo amanhã, outro depois. É por isso que esse programa, quando a pessoa faz do começo ao fim, ela consegue o resultado, porque ela continua, ela, né, inicia o processo e continua os 21 dias, e aí depois desses 21 dias, vez e outra ela tá fazendo, porque aquilo já meio que tornou um hábito para ela. E aí ela vai caminhando, vai um pouquinho a cada dia, entende? Então por isso que é importante fazer, por isso que a gente agora está fazendo em formato de vídeos, né, de lives, para que eu esteja aqui com vocês todos os dias, trocando um pouquinho de ideia, de experiência, trazendo exemplos, para que você consiga começar e dar sequência nesse lado da sua vida. E aquilo que eu falei ontem, se você não colocar a sua evolução pessoal, o seu desenvolvimento pessoal, a sua caminhada de expansão de consciência como uma prioridade na sua vida, isso vai ficar ainda mais difícil você conseguir ter essas percepções, ter essa compreensão do outro, ter essa compreensão de você mesma, tá? Então, é importante que você tenha isso como prioridade para você. Não precisa ficar 2, 3, 4 horas estudando isso, mas faça pelo menos os exercícios, leia pelo menos um pouquinho, assista um vídeo, faça um curso, alguma coisa para que você consiga dar sequência nesses estudos, para que você não, para que cada dia que passe, você consiga ter mais clareza mental de todos esses processos e dessas relações humanas, tá? Existem milhões de cursos na internet, existe YouTube com vários vídeos, 1 minuto que às vezes você estiver faxinando a casa, que você estiver dando um trato no cabelo, fazendo a barba, os homens aí, e colocar alguma coisa para você ouvir, para você ir assimilando esse conhecimento, já vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque é trabalho de formiguinha, é um pouquinho a cada dia, entende? Então é necessário ter esse comprometimento com você, assim como você tem com o seu trabalho, com a sua família, tá? Com os seus amigos, você tem que ter um comprometimento com a expansão da sua consciência, com a compreensão dos seus sentimentos, daquilo que está dentro de você, compreender você mesma, compreender o próximo e principalmente ter um contato mais próximo com uma divindade que você acredite. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual a gente está aqui, né, nessa trajetória. A gente está num processo de evolução, e a evolução são nesses 3 pontos. A gente com nós mesmos, né, com o outro e com uma divindade que você acredite. Então você precisa trabalhar isso, e você precisa colocar, precisa assim, eu falo preciso pela força do hábito, tá? Força da expressão.
Na verdade, você não precisa nada. Mas, como eu disse, aqui são sugestões, né, daquilo que eu faço, daquilo que eu aplico. E como sugestão, coloque como prioridade trabalhar esses 3 pilares na sua vida: compreender você, compreender o outro e se aproximar da divindade, que na verdade casa com o compreender você mesmo, porque a divindade somos nós, né? Na nossa essência, nós somos seres de luz, nós somos seres perfeitos, não estamos, mas somos. Então, quando eu falo, né, conhecer a si mesmo, conhecer o próximo e se aproximar da divindade, na verdade, resgatar a sua essência, é compreender, né, é compreender você acima de tudo, né, compreender profundamente você, e aí, nesse mergulho de compreensão dentro de você, resgatar a sua essência, que é a divindade que há em você, que há em mim, que há no outro, enfim. Então, né, o primeiro e o terceiro pilar, eles se misturam, porque é um só, né? Você é Deus em essência. Então, procura fazer isso como prioridade. Seu dia tem 24 horas, 1 horinha do dia, meia horinha, 20 minutos que você tirar do seu dia para trabalhar isso, não vai fazer diferença. Eu tenho certeza que não. Então procure cada vez mais desenvolver, tá? É por isso, inclusive, que eu criei o programa Eleve-se. Não vou entrar no detalhe dele aqui, ele fica lá no meu site. Se você tiver curiosidade, depois você olha lá, justamente para trazer mastigado para você, entende? Para não ter essa desculpa, eu não tenho tempo. Lá é vídeo curto, no máximo 15 minutos, assiste, assimila aquilo e prática, 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 fazer, 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 para aquilo tornar um conhecimento dentro de você. E aí você dá mais uma caminhada. Mas até lá a gente fala mais dele ao longo desse período. O importante é aqui, é você tirar o seu momento para fazer pelo menos essas atividades. Então amanhã, como é um dia que a gente não tem teoria nova, né? Amanhã que eu falo hoje, a gente não tem teoria porque a gente faz a live hoje para desempenhar as atividades amanhã. Como a gente não tem teoria, então amanhã é o dia de você assimilar tudo que passou para trás, tá? E pensar nesse papo que a gente teve hoje, de você dar um pouco de prioridade para isso, tá? Dar um pouco de prioridade para a expansão da sua consciência, para esse conhecimento que não é técnico, que não é relacionado ao seu serviço, ao seu trabalho, mas sim relacionado à sua consciência, à sua espiritualidade, enfim. Gabriela tá aqui falando, maravilhoso, eleve-se, façam. Obrigada, Gabriela. Gabriela teve um resultado extraordinário com o Eleve-se também, assim como teve com o Detox da Mente. Gabriela, minha internet travou na hora. Ok, deve ser quando eu estava falando lá, né, do exemplo. Gabriela, porque a outra quer voltar para sua cidade natal e encontrou isso nela. Tá. Gabriela, depois, na verdade é porque ela tá insegura, tá? Assim, pela análise, ela tá insegura, tá refletindo a insegurança da outra. Letícia, hoje só tenho uma mínima consciência porque sigo a Vanessa e outras pessoas que me trazem esses questionamentos. Ai, que ótimo, Letícia. Fico muito feliz, muito feliz. Como eu sempre falo com vocês, gente, se mudar uma vírgulazinha na vida de vocês,
eu já fico muito feliz mesmo, tá? Eu faço de coração tudo. É um trabalho que vocês não têm noção, tá? É um trabalho, assim, é muito intenso essa questão de manter uma rede social, de manter toda essa estrutura que eu mantenho, que é o site, e-mail, né? Eu mando o e-mail para minha lista, o material, o e-book Detox da Mente, né? Que as pessoas entram em contato comigo para tirar dúvida, para desabafar, para falar que tá tudo ótimo. É, o Instagram, Facebook, agora as lives todos os dias. Agora mesmo eu tive que dar uma corridinha, sair um pouquinho na rua de carro e um trânsito enorme. Achei que ia chegar atrasada e de fato atrasou uns minutinhos. Então, assim, dá trabalho, entende? Dá muito trabalho, mas é um trabalho gratificante. É um trabalho que vale muito a pena de ler, né? Como a Letícia colocou aí, de ter um pouco mais de consciência, né? Geriane, é sempre bom refletir além do senso comum. Detox da mente traz isso à nossa vida. Olha que lindo. Ai, gente, eu fico muito encantada. Eu fico muito encantada com essas pessoas. A Geriane é outra que fez mesmo. Ela fez lá, foi uma das primeiras a fazer, lá do comecinho mesmo, e eu fico muito feliz mesmo, e assim, isso que me dá energia para continuar, sabe? Hoje mesmo eu já estava pensando no final dos 21 dias, o que eu ia fazer, qual outro projeto de lives que eu ia fazer para vocês. Porque, igual eu falei com vocês, né? No primeiro dia a gente tá meio travado e tal, mas depois já quer estar aqui com vocês todos os dias. Inclusive, se vocês tiverem sugestão aí de assuntos que queiram trabalhar, enfim, até aproveitando no Instagram, eu sou Vanessa Cruz, eu sempre no Stories eu coloco uma caixinha lá para perguntas. Então, você pode se comunicar ali comigo. Coloca lá, faz as perguntas que vocês quiserem, que ali eu vou respondendo tudo. Tem resposta ali que dá três stories, porque eu não contento de dar uma resposta mais ou menos, tá? Eu respondo mesmo como se fosse uma aula. Então aproveite lá também, é um outro caminho de diálogo comigo. Se inscreva lá, eu sou Vanessa Cruz no Instagram e nos stories, que é aquela bolinha que fica lá em cima. Vou até mostrar para vocês. Tem onde eu vou colocando as perguntinhas, e aí vocês... Aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer. Ó, aqui em cima, nele, aqui por conta da luz, né, fica um pouco ruim. Mas aqui em cima tem as bolinhas aqui. Aí eu sempre coloco uma caixinha de perguntas assim, ó. Essa rosinha aqui, por exemplo, é uma caixinha de perguntas. Então você pode vir aqui e fazer a pergunta que você tiver dúvida, ou até mesmo deixar sugestões que... Ai, desculpa. Que aí eu vou respondendo para vocês. É uma forma de vocês terem contato comigo também, tá? Lá no site também, se vocês colocarem lá nos comentários do site, eu respondo todos. Aqui no vídeo abaixo, tá? Dessa live, nos comentários, eu sempre respondo também. Enfim, é um trabalho muito gostoso, muito gratificante, mas é um trabalho excomunal, é muito intenso, é muita coisa para fazer. Deixa eu ver, Clarissa, sei lá, ela não precisa saber
que está insegura para ser empática com a Maria. A Clarissa está rebatendo, né, a questão dela ser empática. Pois eu entendo, Clarissa, eu entendo a sua posição, mas a questão é que ela está refletindo de fato algo que a Maria precisa corrigir nela. Corrigir assim, né? Melhorar, enfim, se ela quiser melhorar. Então, depois que a gente acostuma, né, a olhar a vida assim, a gente começa a compreender essas questões. Porque, mas ela tem que ser empática. Sim, só que aí é aquela questão da primeira aula, né, que a gente falou que o mundo é mental, então que existe o meu mundo, existe o seu mundo, existe o mundo da Maria, existe o mundo da Joana. Então, de repente, na cabeça da Joana, ela está sendo empática, porque ela está dando força para aquilo que a Maria tanto deseja. Tá vendo? Como que são as percepções? A Maria acha que ela tá com inveja, tá querendo puxar o tapete dela. A Joana já pode achar que, não sei, de repente, ela pode achar que tá sendo legal, gentil com a Maria, porque ela tá dando força para aquilo que ela quer fazer. Entende? Então, assim, pode ser? Pode, mas eu ainda prefiro que vocês comecem a olhar, é a forma como eu faço e é o que facilita para mim, né? Comecem a olhar o outro como um espelho que está refletindo aquilo que você mesma não consegue ver em você, tá? A Letícia colocou a mesma coisa, mas ela não pode ter empatia com algo que nem ela mesma identificou nela ainda, ok? Clarissa, mas se a Joana estava insegura, ela deveria ter empatia com a Maria, devido sua insegurança. Aí vem a resposta da Letícia, que é exatamente isso. De repente, uma tá mostrando a insegurança para outra, né? Enfim. Gente, alguma dúvida? Olha só a Márcia! Palmas para a Márcia! Estou fazendo esteira e ouvindo você. Estou gostando muito. Muito bem, Márcia. Muito bem. Exatamente isso. É otimizar o nosso tempo, né? E fazer aquilo que precisa ser feito. A Márcia está aí no meu time, né? Do emagrecimento. E hoje, Márcia, eu também já fui caminhar, tá? Eu fui caminhar hoje e enquanto eu caminhava, eu fui fazendo o Ho'oponopono também. Então, muito bem, estrelinha para nós duas. E eu quero saber quem aí mais está fazendo o Ho'oponopono, quem está fazendo as atividades, quem está fazendo aquilo que precisa ser feito para atingir o tema que colocou lá no primeiro dia, tá? Eu sei que tem temas aí que, em teoria, não depende da gente, né? Como a Letícia colocou, que é uma questão de documentos, liberação de documentos e etc. Mas então tem que intensificar, hein, Letícia, para tirar o bloqueio, o que está bloqueando a liberação desses documentos, tá? Gente, mais alguma dúvida? Então, só para a gente concluir aqui, amanhã, né? Para amanhã ou hoje à noite, enfim, a atividade é respirar, é relaxar, tá? Se possível for, onde você estiver, visitar um local diferente, né? Um parque, fazer uma trilha, enfim. De manhãzinha, né, antes de ir para o trabalho, enfim, fazer uma revisão, né, dos dias para trás, aquilo que a gente não fez, para a gente atualizar o programa até o dia de hoje, amanhã, no caso, fazer aquela atividade lá do dia 2, a atividade 4. Essa é diária, porque essa é a nossa atividade do nosso propósito, né, do nosso tema.
que é aquela, fazer o Ho'oponopono para mim, né, para nós mesmos, que é usando o nosso nome, e fazer para o nosso tema, né? Igual a Márcia tá aí já pedalando aí, ó. Ah, não, fazendo esteira, não é bicicleta, não. Fazendo esteira, andando, andando. Na hora que eu fechar a live aqui, já começa. Obesidade ou, sei lá, excesso de peso, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E vai fazendo assim, né? E o desafio que é a gente colocar nas nossas redes sociais coisas bonitas, para a gente ir adquirindo acervo mental para a gente poder trabalhar melhor o nosso processo criativo, né? Eu sei aí que a Geriane já faz isso, vira e mexe ela me manda aí sugestão de página, de coisas legais. Outro dia ela me mandou uma muito boa de decoração, arquitetura, enfim. Então é isso, é ocupar a mente com coisas bonitas, tá? Olha, a Márcia já fez 1 hora de bicicleta, vai me dar show, hein? Eu fiz só a caminhada hoje. Muito bem, isso aí, tô gostando de ver. Gente, então é isso. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação? Falei que ia ser rapidinho, mas não adianta, eu não consigo. Eu adoro ficar aqui na companhia de vocês. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Desculpa aí o inicinho, né? Que a gente atrasou um pouquinho. A Márcia tá bem animada, tô gostando de ver. Isso aí, gostando de ver. Amanhã estamos de volta no nosso horário. Amanhã vai ser rapidinho também. Também não, né? eu vou tentar fazer amanhã rapidinho para vocês, tá? No mesmo horário, às 8h02. Um super beijo para vocês. E agora, por último, eu vou só colocar aqui no chat. Ai, deixa eu pegar aqui. O nosso grupo do WhatsApp, porque se tiver alguém que esteja aqui, que ainda não está no grupo, para entrar, porque lá a gente coloca. Vou colocar aqui também no chat a minha página do Instagram. É essa. E vou colocar o grupo aqui pra gente. Cadê? Só localizar onde está o link dele. Porque a pessoa que não tiver aqui, ela entra para ser notificada, né, do horário da live, e também pedir aí para quem, né, não tiver ainda inscrito no canal, que inscreva-se e aperte aí o sininho para ser notificado por aqui também, tá? Porque se acontecer de eu atrasar e não conseguir mandar rapidinho para vocês no WhatsApp, aí vocês já serão notificados por aqui, pegando o grupo. Então, esse aqui é o nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver. Gabriela, gratidão, estou adorando. Ai, obrigada, Gabriela. Você é sempre muito gentil. Eu também estou adorando, tá, gente? Estar aqui com vocês. Então tá aí o Instagram. Inscrevam-se aqui no canal. Ativem o sininho, como eu mostrei no último dia, ontem, para que vocês sejam notificados na hora que a gente iniciar. E entrem aí também no grupo para serem notificados por lá também. Deixa eu ver. Aqui, ó, abaixo dessa live tem aqui a minha foto aqui nesse cantinho, e aqui pro lado aqui vai estar escrito inscrever
e um sininho. Tô tentando pôr de um jeito, assim parece que dá pra ver, mais ou menos, ó, quando eu deixo ele inclinadinho. Que é a minha foto e aqui, ó, inscrever e o sininho do lado. Aí você coloca aí que você será notificado pelo YouTube também, tá bom? Um super beijo no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada pela presença e até amanhã às 8h02. Um beijão.